5 motivos para não comprar Saveiro Trendline 2023. Primeiro motivo seria o motor. Apesar dela ser um motor muito forte, igual eu falei no vídeo passado, ela não é um motor turbo. Então, para ela andar, você tem que acelerar bastante, tem que esgoelar o motor. Ah, não, mas é carro aspirado, né? É carro aspirado, exatamente. Podia, pelo preço, podia vir um motor turbo, né? É verdade. E, inclusive nas novas poderia vir, mas não veio. Mais de 100 mil reais e não vem motor turbo. Pois é. Nossa, pior que é caro, né? Exatamente. Mas, ou você paga ou não tem, né? Não tem muito o que fazer. Segundo motivo, podia vir full LED, né? Como no Polo vem, outros carros, na Amarok. No Virtus também. E como é um carro, vamos dizer assim, para trabalho, muita gente usa na estrada de noite. O farol de LED amarelo, o farol halógeno amarelo dela é um tanto quanto ruim, né? Não pode, segundo a lei, não sei o que, botar LED, cara. Eu coloquei, eu acho que foi um dos melhores investimentos nela, porque ilumina muito, cara. Nossa, seguro, entendeu? Trado com ela original e eu falo que é muito ruim, mesmo na alta. É melhor tomar uma multa do que tipo... Você se acidentar na estrada. O terceiro motivo seria interno. Muita gente diz que Volkswagen tem um acabamento todo de plástico, como você já disse em outro vídeo. Assim, é de plástico, né? Óbvio, né? Eu não ligo, ainda mais por ser um carro mais para trabalho. Eu não ligo, mas muita gente liga, então eu acho que seria um ponto negativo isso. Só porque é Volkswagen, né? Os caras têm um preconceito com Volkswagen, sendo que é um dos melhores carros. E é manual, né, cara? Exatamente. Esse é um quarto motivo. Poderia ser um câmbio igual é o do Polo Kit Bitronic, um câmbio bom, confiável. Mas será que ia ficar massa? Tipo, eu gosto do câmbio manual, mas se tivesse um automático seria outra vida, né? Mas poderia, pelo menos na Cross, que é um carro mais de superior, vamos dizer assim, poderia vir automático, né? Mas nem na Cross vem automático. Outro motivo, eu acho que é o quarto. Não, agora é o quinto. Então o quinto motivo eu acho que seria os bancos também, banco interno. Ele é um banco, tipo, bem largo, ele é confortável sim, porém ele não abraça tanto, então para você fazer curva... mas ele abraça mais que o normal, né? Ele abraça mais que, tipo, da estrada, né? De novo falando. Só que não é igual o do Polo, só que também são categorias diferentes. Isso daqui você faz curva, você sente o corpo indo pro lado, o Polo não, você fica firme. Nossa, não, cara, realmente. Então, mas também não tem nem como comparar, né? Tipo, por mim dá pra usar sim, mas seria melhor se o banco abraçasse mais, fosse mais mas ele já abraça, cara. Tipo, ele já é meio que fora do comum, vamos dizer assim. Tipo, normalmente não é assim, cara. Esse foi é o quinto motivo. Eu acho que vamos dar um bônus, né? O sexto motivo. Foi já o quinto motivo, já? Foi. Caraca, cara. Nossa, me perdi esse negócio, tá? Sexto, então. Sexto motivo, vai, um bônus. Seria o teto, enquanto a estrada vem full preto, o teto, a Saveiro vem branco. Né? É verdade, é um motivo pra não comprar, né? Esqueci. Nossa, cara, vem preto na estrada, Exatamente, cara? Na estrada vem preto. Então, por que vem preto na estrada, cara? Sei lá, né, cara? Nossa, não, cara. Na Saveiro, que é um carro, assim, mais urbano, mais esportivo, vamos dizer assim. Cara, não, querendo ou não, ele tem um design, tipo, mais esportivo do que a estrada. Sim. Nenhum deles é esportivo, né? Mas, assim, se você for comparar os dois, qual que é mais esportivo? Tipo, qual que tem a design mais esportivo, vamos dizer assim? A Saveiro, tipo, ela é com essas rodas, tipo, cara, eu acho bem mais bonito do que da estrada também. Por mais que não tenha mudado em todas as gerações... eu acho bem mais bonito, principalmente aqui que ele tirou o adesivo da Saveiro Cross, né? Nossa, cara, isso aqui é a melhor coisa, cara. Ficou muito limpo ali atrás. Então acho que foram todos esses... Tem mais algum motivo que você lembre pra não comprar? Tem. Tipo, é um carro, não vou dizer baixo, mas seria melhor se ela fosse um pouquinho mais alta. Então eu acho ela um pouco baixa, já passei em lugares que enroscou embaixo, infelizmente. Nossa. Então poderia ser maior pelo menos à frente, né? Porque ela é bem baixinha. Então acho que esse seria o último motivo e o principal. Bom, mas então é isso aí. Esses foram os 5, 6 motivos aí para não comprar uma Saveiro. 5 motivos para comprar a Saveiro Trendline 2023. Primeiro motivo, é um carro muito completo. Enquanto as concorrentes dela, a principal estrada, vem com nem metade do que ela tem, ela já vem bem completa. Por exemplo, roda de liga leve, que é um opcional. Mas na estrada não tem nem na versão top? Não, na versão mais top tem, porém na cabine simples, né, não tem, verdade, que é a versão dela. É verdade. Outra coisa são os faróis de milha. Nossa, não tem, cara?
não tem mais. Meu Deus. Nem pra pôr na concessionária, a parte não dá pra pôr. E essa aqui é Trendline, né? Não é nem a mais top. Não é nem a Cross. Outra coisa, seta no retrovisor. Isso Nossa. aí, no caso... Não é possível, velho, não tem? No caso, eu acho que a estrada tem, porém é uma seta bem pequenininha, eu não gosto muito. Essa é bem aparente. É verdade. Outra coisa, vem com a capota marítima, né? Então, Você não comprou a parte, né? Não foi comprada a parte, então ela E nem é opcional. original. Ela é opcional junto com as tá. rodas, multimídia também é outro opcional. Ah, é um pacote. O volante, que ele tem as funções, né? E daí iluminação em LED, né? Que na verdade você colocou, né? Exatamente. Então seria mais isso. Uma coisa que eu gosto, as rodas liga leve, o farol duplo, né? Que é a baixa e a alta separadas, né? No caso, aqui tá na baixa, aqui tá o milho e aqui tá alto, todas separadas. Cara. Não, tá iluminando demais, olha isso aqui. Iluminando. Agora apaga. Tá. E é bem azul, né? Tipo, ele é... Nossa, cara, muito massa. Tá, o que mais? Tipo... esse foi o primeiro motivo, né? Esse foi o primeiro motivo. Cara, esqueci, cara. Ele é extremamente completo. Um carro robusto, então você pode... mas a estrada também é. Estrada, eu diria que para estrada de chão a estrada ganha dela, realmente. Mas eu prefiro ela porque a suspensão dela vamos dizer assim, é mais esportiva, ela é mais no chão, mais durinha. Eu gosto de carro assim, né? Dá um ar mais de esportividade, ser um carro mais durinho para dirigir, mais firme. Por mais que seja uma caminhonete. Cara. E por mais que seja uma caminhonete, ela tem estabilidade na curva. Claro, dá medo por a traseira ser muito leve, mas em comparação com estrada, ela é muito firme. Terceiro motivo é a cabine simples. Eu não gosto da cabine dupla que tem no Saveiro, que é da Cross. É meio estranho, né? Eu acho mais esquisito. Acho que a estrada não tem simples, ou tem? A estrada tem a cabine simples e a dupla também. Mas ela tem 3 portas, né? Não, ela é 4 portas. As novas são 4 portas. Nossa, cara, aquelas 3 portas, mais estranho. Outra coisa, tem freio a disco nas 4 rodas. Coisa que nas outras concorrentes não tem. Meu Deus. Ela tem um freio muito bom, já andei em outros carros, não freia igual ela freia. Então outro ar de esportividade que dá nela é isso, ela freia muito. Né? Que massa. E outra coisa é o motor dela. Apesar de ser um motor aspirado, ela anda bastante, tem 116 cavalos. Ela ser muito leve e ter um motor bom, né, cara? Então esse motor é 1.6, 16 válvulas. Mas só que tem que lembrar que tem difusor e filtro, né? Tá, e o quarto motivo seria? O quarto motivo é por ela ser um carro muito bonito, assim, tipo, acho que isso é a parte mais gosto de gente que gosta de estrada, eu gosto de Saveiro. Foi um sonho desde criança que eu tinha. E o quinto e último motivo é que ela é um carro que dá pra mexer muito. Então, tipo, pra quem gosta de carro alto como eu, por enquanto é original a suspensão, mas eu quero erguer, pôr um pneu, mexer, fazer um remap no caso. Ele tem um ronco muito bonito em comparação com a estrada em Montana. O ronco dela, tipo, não é igual, mas se assemelha a um Golf. Cara, não, isso é realmente. É só você ver outro vídeo lá. Então isso eu acho um ponto muito legal. Entre a nova Saveiro, né, 2024 e essa? Cara, entre as duas eu ficaria com essa porque eu acho mais bonito. O interior da nova ficou mais nova. Mudou pouca coisa, tipo o friso, o banco mudou. Mas a frente ficou boa até, né? A frente ficou legal. E as rodas? As rodas eu achei meio mais ou menos, eu prefiro essa. Não, essas rodas são mais clean, são mais bonitas. Verdade. E acho que esse seria um bônus, né? Eu acho a 23 mais bonita do que a 2024, né? Comparação assim de qual é melhor, 23, 24 é a mesma coisa, o que muda foi a frente só, estética, o motor é a mesma coisa. Não, o preço, né? O preço. O tipo, preço. O que você acha dela, tipo, então, comparado às outras? Comparado à estrada, vamos comparar as três, né? A estrada, a Saveiro e a Montana. Nossa, a Montana compete, cara? Vamos dizer Pelo amor que sim, de Deus, cara. A estrada no topo de opcional, que não é muito, comparado com a Saveiro, que no topo do opcional tem roda, câmera de ré, sensor de ré. Mas você pegou full opcional? Full opcional, tem tudo. Você pegou o melhor pacote, então? O melhor de todos. Tá, beleza. Então é extremamente completo. Pelo preço, em comparação com a estrada, que tem o full pacote, full entre aspas, né, que não tem muita coisa, se destaca. Então... Tá, mas qual que é mais caro, afinal de contas? A estrada. A estrada um dos motivos também que eu preferia Saveiro.
por ser mais barata. Nossa, a estrada anda menos, né? Também. Exatamente, é 1.3, essa aqui é 1.6. Nossa, 1.3 não é turbo, né? Não, é Nossa, aspirado. cara. Anda, tipo, quem tem estrada 1.3 diz que é muito manca. Então, isso daqui Nossa. é outro motivo bônus aí. Ela anda muito mais que a estrada. Ah, deixa eu ver a trava dela. Quando trava, ela desliga tudo e sobe os vidros. Tá. Isso é bom ou é ruim? Não sei. É bom, cara. Eu acho bom. Tá legal, mas tipo, tá, na hora que você abre ela daí. Na hora que abre, se você ficar apertando a chave, Ela vai abrir os ela vidros. abre os vidros. Tá, mas o farol ela não liga. É o farol liga. Só que tem que dar um farol alto pra ela. Ó, dei um farol alto, abriu. Nossa ela liga. senhora, cara. Mesma coisa ao fechar. Vamos fechar ela. Ela fica ligado? Ela fica ligada por acho que 10, 15 segundos. Nossa, que massa, cara. Ligado os frentes assim. Nossa, Ó, no cara, caso, que ligou, bom esse e negócio, se eu cara. apertar pra abrir, ela liga de novo. Tá, então aperta. Peraí. Já deixa ligado então. Exatamente. Entendi. Tá, mas você tem que deixar ligado o farol ali então. Não, é só dar uma piscada no farol alto. Nossa, Não, mas daí faz fica isso. permanente? Daí? Fica permanente, Nossa, mas daí pra desativar é só dar uma piscada de novo no farol. Não, a hora que você dá a meia chave, ele desliga, daí você tem que ligar no botão. Tá. Então beleza, então esses aí são os 6 motivos. Nossa, cara, dei um monte de motivo aí pra comprar nessa Vero aí. É isso aí, então. Se vocês tiverem qualquer dúvida aí, só colocar nos comentários que eu peço pra ele responder depois.